Em relação à base das lajes, eu quero começar por referir o seguinte. É evidente que os Estados Unidos é um país aliado. E o posicionamento do Partido Popular Monárquico em relação à política externa portuguesa é de manter os nossos compromissos com os nossos aliados, os nossos atuais aliados, político-militares. Mas isso significa também uma outra coisa que é fundamental. É que nós não falsificamos a história. Nós sabemos qual foi a origem da base das lajes. A origem da base das lajes foi uma imposição por parte de uma potência militar mais forte sobre Portugal no final da Segunda Guerra Mundial. Esta é a verdade. Como qualquer outro, como sucedeu em relação a qualquer outra posição muito importante do ponto de vista geoestratégico ao longo da história, como aconteceu. Portanto, esta é a gênese da base das lajes. Ora, a partir daí, evidentemente, durante grande parte da vigência do Estado Novo, como se sabe, para a defesa do Império Colonial, o Estado Novo esteve sempre numa posição, do ponto de vista diplomático, inferioridade perante os Estados Unidos. Nesta questão, esta é a questão fundamental. Agora, quais são, do ponto de vista do Partido Popular Monárquico, tendo em conta a existência deste acordo militar, qual é o nosso posicionamento específico na atualidade, reconhecendo que essa é a gênese, como muitas outras. As potências mais fortes sempre impuseram a sua presença em locais estratégicos apetecíveis. E os Açores foram, ao longo dos últimos 500 anos, um local estratégico fundamental. Agora, vamos discutir a questão em concreto. Qual é o interesse nacional e qual é o interesse da região autónoma? O nosso interesse é no sentido de termos as melhores contrapartidas possíveis. Nós temos que ter o interesse nacional e o interesse da região de ter as melhores contrapartidas possíveis em relação à manutenção de uma presença militar estrangeira. Isto parece-me essencial. É necessário que as contrapartidas sejam as melhores possíveis. Ora, tendo em conta esta situação, eu considero que o que nós temos vindo a assistir por parte do Governo da República e por parte do Governo Regional é a uma má defesa do interesse nacional desde o final da década de 80. Eu considero que, a partir daí, o interesse nacional em relação às contrapartidas das bases das lajes têm vindo a ser mal defendidas no âmbito da análise que podemos fazer em relação a esta questão. Eu lembro que, por exemplo, só as contrapartidas financeiras da base das lajes representavam, na década de 80, 30% das receitas da região. Chegaram a representar 30% das receitas da região. E mais do que isso, o número de trabalhadores da base das lajes foi de quase 3 mil pessoas envolvidas, portanto, nesta questão e, portanto, trabalhadores portugueses que nós tínhamos nas bases das lajes. Portanto, era um conjunto de contrapartidas que, apesar de tudo, eram bastante significativas. Estas contrapartidas, quer em material militar, quer no número de trabalhadores portugueses que trabalham na base das lajes, quer do ponto de vista das contrapartidas financeiras diretas, têm vindo a ser muitíssimo reduzidas. E, portanto, há um momento a partir do qual o país e a região começam a ter um interesse menor em relação a esta questão. Agora, começamos a ter, de facto, em relação a esta questão, começamos a ter um conjunto de valores que começam a colocar em causa o nosso interesse em relação a esta questão. Porque nós temos que ter uma posição forte em relação à negociação com os Estados Unidos. Não podemos, como dizia o Sr. Deputado São Bento, reconhecer que existe uma desvalorização estratégica da base das lajes. Eu considero que essa desvalorização estratégica é a imagem que os militares norte-americanos querem transmitir e os políticos norte-americanos.
de que, após o fim da Guerra Fria e a desagregação da União Soviética, a base das Lajes, de alguma forma, veio a perder o seu potencial geoestratégico. Eu considero, e há muita gente, muitos analistas políticos também e académicos, que consideram que é precisamente o contrário. Neste momento, o futuro dos Estados Unidos, do ponto de vista da sua projeção estratégica, depende muito deste posicionamento, desta localização geoestratégica, nomeadamente no que diz respeito à sua presença na África Ocidental e à sua presença no Médio Oriente. E, portanto, nesse sentido, não temos que ter em conta que existiu qualquer tipo de desvalorização da base das Lajes em relação a questões que têm a ver com uma natureza especificamente geoestratégica. Concentrando-me, para terminar, naquela que é a questão que aqui estamos a discutir, eu considero que os indícios em relação à negociação da criação de um eventual campo de treinos norte-americano nos Açores, essa negociação já estava a ser realizada com uma posição da parte do Estado português e também do Governo regional, com uma posição que era uma posição fraca, uma posição já predisposta para a cedência política. Portanto, não é assim que se conseguem assegurar boas contrapartidas para a região, boas contrapartidas para o país. Temos alguns indícios de que o Estado português estava pronto a abdicar da possibilidade de renegociar o tratado. Estava pronto a abdicar da possibilidade de renegociar o tratado. Porque a maior parte dos juristas, o que considerava é que a criação de um campo de treinos obrigaria à revisão do tratado. No entanto, muita gente nos Açores, muita gente a nível nacional já estava predisposto para a cedência, já estava predisposto para a cedência política em relação a esta questão. E é nesse sentido que eu considero que não faria um bom serviço ao meu país, à defesa da soberania nacional, à defesa dos interesses da região autónoma, se não fizesse aqui uma firme defesa de duas coisas, da Aliança Americana, com certeza, mas também com as contrapartidas exigíveis para Portugal e para a região autónoma dos Açores.